Tudo bem? Ok. Para um instante, para um instante. E não escuta as ordens que vêm, mesmo das falas da não dualidade, não como um comando. A gente é muito acostumado com comandos e obedecer comandos. Então, escuta como um sussurro do seu próprio coração, não como um comando, mas como um convite ou uma sedução. Para um instante. E não é só agora, é no fluxo da existência cotidiana, do dia a dia. Deixa que esse sussurro que sai do seu coração te convide a que traga a atenção para dentro, a que dê espaço, reconheça o espaço, onde os eventos que seguem, cheios de agitações, energias e informações, se sintam mais cômodos na espaciosidade. Como eu estava dizendo, é só uma sugestão, é um sussurro, é um convite do coração. Não é uma ordem, não é um comando segundo o qual, se eu segui-lo, eu vou ganhar o troféu no fim da corrida. Se eu não seguir, não vou ganhar a medalha, não vou subir no pódio. Esse tipo de raciocínio, que é um tipo de raciocínio que a gente foi treinado nele, é o tipo de raciocínio de quem está escravizado e que continua na peregrinação da existência, agarrado nos comandos como se fossem ordens para serem feitas. Aqui um parênteses, muitos caminhos que fazem algum trabalho de transformação das emoções, dos sentimentos, das energias. São caminhos que podem aparecer e que muitas vezes aparecem para quem chega no apontar não dual, em satsang. Muitas vezes, ou a grande maioria, se não todos, passaram ou atravessaram caminhos de trabalhos, de comandos. Faça desse jeito, leve a atenção para tal local. Mas hoje o convite é sem nenhum comando, sem, sem a velha ideia de ter que seguir aquilo que te é indicado, mas simplesmente no silêncio de si mesmo. É mais uma descrição do que um comando, no silêncio da presença do agora. Por isso que se usa a expressão volta e meia, sempre trouxe simplesmente ser, agora eu comecei a ouvir em muitos lugares também, simplesmente ser. É muito legal, é muito potente essa expressão, mas não é um fazer. Simplesmente ser é o que já está aí, é uma descrição. Então, escute satsang muito mais como quem está ouvindo a descrição de um, de um quadro, de uma paisagem, de uma sinfonia, a descrição de uma dança, de um teatro, de um perfume, de um sabor. Escute satsang como quem está ouvindo uma descrição de algo que, no fundo, você conhece, é tão íntimo contigo, mais íntimo do que o teu nome, mais íntimo do que o teu corpo, mais íntimo do que teus pensamentos e tuas imaginações. É tão íntimo de ti mesma que não precisa de comando, que qualquer comando é como se fosse um excesso,
para as coisas de fora, enquanto que o que você está sentindo falta ou que a gente encontra e que realmente traz uma alegria serena, ou que às vezes é apenas um silêncio, às vezes é transbordante. É esse reconhecimento de si mesmo. E reconhecer a si mesmo não é através de comandos, é através da quietude, da consciência, da sensibilidade. E reflete um pouquinho. Tudo que você experimenta que é gostoso pra caramba, você não quer mais? É natural, é um programa natural da existência. Tudo que é bom a gente quer mais. A gente sai de férias, vai para um lugar muito agradável. Ah, eu quero morar aqui, não quero voltar, né, para a escola ou para o trabalho. Aí você vai e saboreia uma comida deliciosa, fala, nossa, semana que vem eu vou voltar aqui de novo. E você abre aquele pacote de chocolate e experimenta aquele especial. Você come devagarzinho para sentir o sabor. Ai, quero outro, quero mais. Tudo que é experienciado de uma forma saborosa, é deliciado, a gente quer mais. Perdido nas experiências do mundo, a gente fica querendo mais das coisas experienciadas. Só que as coisas experienciadas têm duas características. Primeiro, elas mudam. O que é experienciado agora, seja um perfume, um sabor, uma contemplação maravilhosa, uma sensação de energia que atravessa, da outra vez, da próxima vez, não vai ser igual. Sininho tocando, tem. Para um pouquinho, reflete. Qualquer experiência, a próxima, que você vai estar, inclusive, buscando, não vai ser igual. Pode ser melhor, pode ser pior, pode ser semelhante, mas nunca é igual. E por isso que essa busca de uma satisfação não encontra fim. E vai ser assim se tiver que ser, no impulso de ir atrás das coisas agradáveis. Por isso que vem esse sussurro do coração: para um pouco, agora, para mesmo. Não é tão fácil assim. O vício de ficar em ação o tempo todo, ele é muito insistente. Para um pouco e se volta para a espaciosidade. E se o vício de ficar em ação, seja mental, seja fazer uma coisinha, mexer em alguma coisinha, tomar conta, você é maior do que esse vício, você é a própria espaciosidade, onde até esse vício está acontecendo. Outro sininho. Ah, tem um sininho aqui, ó, pronto. Você é a espaciosidade onde até esse condicionamento viciado está acontecendo. Você é a espaciosidade onde o vício condicionado está acontecendo. É para contemplar, é para se dar conta do sussurro que está vindo do coração, que não briga contra nada. O espaço não briga contra nada. No espaço cabe tudo. Parar um pouquinho não é um fazer. Parar um pouquinho é ver que mesmo se tem uma coceirinha fazendo mexer, a espaciosidade silenciosa onde está acontecendo esse evento de se mexer está intocada. E assim há uma familiarização,
uma intimidade cada vez maior com a espaciosidade, presença, que é tão saborosa, mais do que qualquer sabor que teu paladar vai experimentar. É tão perfumada, mais do que qualquer perfume que teu olfato vai sentir. É tão melódica, mais do que qualquer bela melodia que teus ouvidos irão ouvir. É de uma vibração tão inexplicável e indizível que nenhuma sensação de vibração chega aos pés. E como, ao realmente dissolver-se na presença, porque a presença não existe onde você está. A presença é a espaciosidade onde você, eu individual, aparece. Ainda que você esteja ainda pensando que é o eu individual é um acontecimento, um objeto, uma vibração, uma onda no grande oceano da espaciosidade. E você percebe isso. Você percebe que o eu individual está sendo percebido. E ao dar esse revirão, e a espaciosidade te encontrar, é tão maravilhoso que você vai querer mais. É isso que a gente chama do fogo pela despertude. O amor imenso pela verdade com V maiúsculo. E verdade, só para lembrar, é aquilo que está sempre presente, é aquilo que é inegável. O que se chama de verdade originalmente é aquilo que não dá para negar. Tudo mais que dá para negar são pontos de vista relativos que se tornam aparentes verdades em determinados momentos, em determinadas bolhas. Mas aquilo que não dá para negar em lugar nenhum é o que a gente chama de é. O que se chama de é que assim, você tem que estar sendo aí, inclusive para negar qualquer coisa. Inclusive para ficar especulando o que que é verdade, antes de mais nada você é. E é a isso que remete o sussurro, simplesmente ser. Não vai deixar de fluir a existência com os seus momentos agradáveis e desagradáveis e neutros. Aquilo que é para ser experienciado vai ser experienciado, porque é a vida vivendo a si mesma. Não há esse controle, esse delírio de controle que se tem, não é assim. Então, faça favor de baixar a crista, como se diz numa expressão brasileira, talvez portuguesa também. Baixa a crista aí e reconheça que o que está sendo experienciado está aí para ser experienciado. Que ficar brigando com o que está sendo experienciado é o caminho certeiro de dobrar a confusão, triplicar a confusão. A isso que Buda se referia quando ele falava das duas flechas. A primeira flecha não tem o que fazer com ela. Não há um controle. Me lembrei de um pedaço da música do Gilberto Gil. Quando a vida fere, fere. Nem o mágico interferirá. Mas a segunda flecha a que Buda se referia é quando você fica lamentando e brigando. Não é uma tomada de consciência. Vamos fazer um discernimento aqui. A tomada de consciência de que tem algo desagradável, de que tem um comportamento repetitivo, que eu estou querendo não tê-lo, e que esse pacote todo tem um comportamento desagradável que eu sei que é ruim porque eu já tive antes, apesar Davi te ter avisado há uns minutinhos atrás que nunca é igual.
Apesar de você ter ouvido a vítima avisar e ter concordado aí dentro, uma experiência nunca é igual a outra. Aquele chocolate, aquele pedacinho que você comeu, você, vou comer outro, não é igual. De forma grosseira se assemelha, mas igual, né, não. E aí, ainda assim, o discurso interno da mente é: já sei onde vai dar. Não, você não sabe. Coloque em dúvida. A dúvida criativa, espiritual, é a dúvida que vem na contracorrente dos pensamentos que ficam afirmando burrices. Na verdade, você está seguindo burrices. Dê-se conta da falta de inteligência que está agindo aí. Desculpa aí. Se tocou teu ego, foi de propósito. Não foi sem querer. Chacoalhe aí um pouquinho, mas esse dar-se conta tem que ser você com você mesmo. Não é porque alguém de fora. Aqui a fala, de novo, são sussurros do seu coração. Para você ir voltando a atenção, ir contemplando, ir investigando. Caramba, é muito melhor quando vem um apontar interno mesmo e diz assim: não é igual. É um pouco diferente. E aí há uma abertura e uma espaciosidade para aquele padrão repetitivo. E o padrão repetitivo começa a não ser mais tão repetitivo assim. E aí você começa a destruir o padrão repetitivo lá na raiz. Nunca é exatamente igual. Vamos ver o que que vem. Às vezes não vem como um discurso, vem como um estado de alma, um estado de presença. A palavra alma é muito confusa, mas de vez em quando ela sai. Um estado de alma que é um sentido figurado de uma disposição de vida, uma disponibilidade e disposição. Que aí a mente vai vir, mas eu já sei. E às vezes não com palavras. Lá vem isso de novo. Às vezes como uma, uma exaustão, uma exasperação. E é aí que está ouvindo o apontar não dual vai realmente refazendo, ressedimentando a raiz para que a tua próxima experiência possa ter essa brecha. Igual, igual não é. Vem aí. E o que quer que seja que fica dando voltas no pensar, seja uma distração que vagueia lá longe, seja uma circularidade que para e fica rodando em forma de pensamento de fala interna ou em forma de pensamento como flutuação energética mental, fica rodando. Espaciosidade onde acontece esse redemoinho, esse movimento mental. Começa a ficar claro e óbvio que para existir, para estar acontecendo, é porque há uma espaciosidade. Assim como o cosmos foi criado dentro, vamos dizer assim, de uma espaciosidade infinita, primeiro veio o espaço, aí veio todo o cosmos. Aí o cosmos começou a movimentar e movimento é tempo. Espaço, tempo vieram e eis que surge todo o universo, de onde brota um planetinha, de onde brotam um monte de entidadezinhas, serizinhos, de onde brotou esse tu aí, meu? É um fruto cósmico
do espaço em movimento. Antes de mais nada, a espaciosidade. Ou isso te modifica profundamente, ou você ainda não ouviu satsang. Ah, eu entrei lá no YouTube e aí eu ouvi a Vit, o fulaninho de tal, falando satsang, eu estou ouvindo satsang. Será que tá mesmo? Se ao ouvir as palavras da não dualidade, que não é nem do fulaninho nem da fulaninha, é da própria existência, jorrando dentro do seu coração existencial vivo. Se não está te banhando, te modificando, você não está ouvindo satsang. Você ainda está escutando aula, daqui a pouco fazendo anotação e decorando frase. O que também pode ser um caminho. Tá tudo ok, também pode ser um caminho, mas ainda não é satsang. É um estágio intermediário, mas ainda não é satsang. E vai ser como vai sendo. Não adianta ficar resistindo e querendo controlar. Ah, agora eu vou assistir satsang. Não é assim. Por isso que todas as entidades que você vê representando um Buda, representando um Krishna, têm um formato extremamente feminino, meio andrógeno e muito feminino, porque é um estado muito mais de receptividade, de espaciosidade, do que de controle, de fazeção. Se você traçou algum caminho de fazeção, esse caminho um dia vai receber um corte pelo próprio caminho espiritual, se for um bom caminho, claro, senão vai te prender numa roda que vai e vem sem parar de fazer, 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 ter experiências aqui e ali e não te levar, na verdade, a lugar nenhum, ficar rodando, rodando. Mas se realmente é um caminho com uma consistência, e ainda é um caminho, e se for para passar, você vai passar, vai chegar uma hora que esse caminho vai dar um corte. Vai fazer assim, para. Me lembra um livro lá da década de 80, 90, que chamava A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. É um livrinho bacana pra caramba. Muitos de vocês já devem ter visto. Um livrinho miudinho, assim, bom de ler. É uma aula, é um grande mestre ensinando a arte do arco e flecha, do arqueiro. E aí ele passa por diversos estágios de concentração, de postura, um monte de exercício para soltar o ombro, porque se o ombro estiver alto não vai sair direito, para afinar o olhar, para ouvir o vento, e vai sutilizando. E aí, quando ele estava no suprassumo do refinamento da técnica, o mestre falou: para tudo, você vai ficar um ano sem pegar no arco. Quê? Pois é, esse era um mestre. É o tempo da contemplação, da assimilação, largando a técnica de lado. E aí, spoiler, fim do livro. Quando o arqueiro volta a pegar o arco, ele e o arco eram um só. Ele, o arco, a flecha e o alvo eram um só. Não precisava ficar lembrando da técnica. Não precisava nada disso, já estava ali, pronto. Toda técnica, se há no seu caminho uma história de uma técnica aí, saiba que é um passatempo para depois parar. Porque aqui não é uma técnica de fazer, né? O arco e flecha é uma técnica de fazer, é claro que ali é uma metáfora, também, também. Mas aqui é você mesmo. Fazer o quê para ser você mesmo? Por isso que se diz que sempre foi. A única questão é um mecanismo de pensamento e de ideia que não é bom o suficiente, que deveria ser diferente e que posso fazer alguma coisa para ser diferente. Com relação às coisas em volta, sim, eu posso passar um pano na mesa para tirar a poeira.
Tá limpinho. Eu posso pegar um sino e tocar um sino. Eu posso fazer coisas. Mas para ser quem você é e de verdade, reconheça, assim, contempla para você reconhecer, não acredite em mim. Não tem nada mais gostoso do que o melhor dos chocolates, do que a mais bela das sinfonias, do que a obra de arte mais linda, o pôr do sol mais maravilhoso, o perfume inigualável, inigualável. Então, na verdade, o convite é para desconstruir. Aqui a gente senta junto para desconstruir, é tirar essas ideias, esses véus da frente, porque o que sobra é você. O véu das ideias, das argumentações, das falas, das dúvidas, das discussões, das insuficiências. O que tiver que ir acontecendo, vai acontecendo. E se o personagem tiver que fazer um trabalho, vai fazer um trabalho para, sei lá, podar determinada aresta do comportamento, porque quer podar, às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Isso tudo acontecendo para a vida, na vida, presente, sempre presente. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer conversar um pouquinho, fazer algum comentário? Bora, Jaya. Espera aí que eu vou abrir aqui. Um instantinho. Jaya Shanti. Eu falo Jaya, depois vem o Shanti, não tem como. Bora lá, Flor. Ah, Vixe, é tão sincrônico aqui. Hum. Hum. O que estava vindo hoje à tarde, antes mesmo, era exatamente isso, a percepção de um padrão, e aí esse nomear do... E o padrão é assim, clarezas profundas e instantaneamente o, o desfrutar, pega, a partinha que pega porque desfruta, e a partinha que pega porque agora então eu entendi. É instantâneo, assim. Uhum. Instantâneo vem tudo junto. E aí, técnica, a técnica que vem, porque esse quem sou eu e pra quem tá acontecendo, pra mim não parece que não bate muito. Aí veio assim, e daí? E daí que algo agarrou? Uhum. Agarre, não tem problema. Uhum. E ainda assim, essa verdade é, e ai, que gostoso essa sensação, ou ai, que inteligente eu cheguei e entendi. E deixa ser, né? Uhum. Mas tem um lugar, é muito interessante, assim, outra parte é tipo. O eu sou, por um lado, tem que ter uma sharpness de denunciar e falar, ó, isso é a historinha. E por outro lado, não importa e dá na mesma. Só que por outro lado, e é diferenciar, é distinguir quando é que é historinha eu, quando é que é a percepção, sei lá, eu tô num lugar meio assim, mas tudo que você falou é muito sincrônico. Eu não sei se algo do que eu disse faz sentido aí. Estamos assim aqui. Então, bora investigar juntas agora, né? Bora investigar. E assim, inevitavelmente. Você falou uma palavra aí que eu não sei. É em inglês, eu não sei o que que significa. Sharp é afiado, né? Tipo, tem que Afiado, ter um. sharp. Tem que. Ah, É, igual aquela olha eu me televisão. enganchando. Sim, sim, Afiado, né? Olha eu me enganchando, sim, mas ao mesmo tempo, e daí? Quem tá se enganchando, isso nem existe. Não sei, é meio sim, sim. cinemarzinho assim, né? Essa é a Você investigação fala- para quem está acontecendo. É É, em engraçado todas as essa. palavras, para quem está acontecendo, significa, e aí, agarrou. Ainda assim, eu É, sou, sabe? E quem sou eu? É hum, assim, de verdade, é numa outra linguagem a investigação. Para quem que isso está acontecendo e quem sou eu? É assim, e daí agarrou. E a vontade é que não agarrasse. Veja o pacote inteiro. Agarrou e não devia agarrar. Isso tudo está acontecendo aonde? Na espaciosidade. Para quem? Para a onda oceânica, no próprio oceano.
no próprio oceano. É como se fosse uma insistência mesmo, uma insistência de que o que quer que seja, esse daí é muito bom, Jaya Shanti. E daí Aham. que está acontecendo é muito bom, porque está acontecendo. Mas é isso, tem duas insistências, porque a insistência de gozar com o fruto do insight da delícia e gozar com o eu que se acha que entendeu é muito forte, insiste pra caramba. Então o outro também insiste e vou insistir no que daí. E alguma hora É. acho que algo vai virar, sei lá, né? Ou não também, Não, né? não tem Nem tem nada nada para pra virar. virar, não Tem tem nada pra nada para virar. virar, não tem. Esse é o jogo de ser essa forminha de Jaya Shanti. Ai, Jesus. Todos Só que isso não é você, não tem ninguém, é a vida julgando esse jogo. É a vida julgando esse jogo. Legal, esses insights é o jogo da vida. Sempre foi o jogo da vida. Sai do jogo da vida que eu quero ver. Não tem como. A vida é outro nome para o infinito. Não estou falando vida, morte de corpo, de mente, não. Estou falando existência, o é o que eu chamo de é. O que é tudo surgindo. Não dá para fugir disso, não dá para escapar. Aí vem, essas experiências sim, outras não, outras eu gosto, outras eu não gosto. Olha essa e eu me delicio nessa. Aí começa uma narrativa egóica. Quando começa a narrativa egóica, você se hipnotiza. Você, presença infinita, invariável, se hipnotiza. É a brincadeira com o jogo da narrativa. E eu isso e eu aquilo é extremamente bem tramado. Eu isso, mas não deveria, e eu isso e aquele outro aquilo, mas como é que é? E fazem-se teses de doutorado e, né, tratados terapêuticos profundos da complexidade corpo, mente, alma e emoção, né? Tudo acontecendo na vida, como vida. O que quer que seja que vá acontecendo, ok. Só, né, o que é o sussurrado aqui, gritado aos quatro cantos, às 10 direções, é vida. É vida, sempre é vida. E essa faz toda a diferença. É vida. E aí a mente, mas um dia então eu vou chegar e vai acontecer. Não vai chegar a lugar nenhum, não. Já é. Não tem onde chegar, já é. O que quer que seja que vá chegar, faz parte dos eventos. O que quer que seja que vai chegar como bom ou como ruim e vai passar. E tudo é vida, sempre foi vida, só é vida. E aí, essa ideia de despertar, putz, isso cria maior confusão, tem hora. Criam-se instituições, né? Hoje eu acho que estou mais para Krishnamurti, joga tudo fora. Que instituição que o quê? Que seguir, né, linhagens de mestres, isso tudo, cara, continua venda de ego, de estrutura mental, para a vida que já é, que sempre foi. Só a vida que sempre foi. E se tiver que vir também caminhos institucionalizados e linhagens e não sei o quê, vai vir, também faz parte. Faz parte do manifesto. E a vida é. Ponto. Aí que a gente chama, que a gente fala que vai havendo uma familiarização com a vida é. Com é. E o relaxar. É esse e daí da Jaya Shanti. Tá, e vê isso assim, tá, mas e daí? Né? Não um e daí que é o que continua no jogo, é um e daí não dual. Não é aquele assim, eu tô com raiva e tu vou socar a parede e daí. Não é assim. Daí que você vai machucar a mão e peraí, tem outro jeito de você soltar a raiva. A gente pode,
né, se desdobrar em cima dos eventos. O e daí é a vida sendo. O e daí é, cara, para de ser tão eu, ego e minha vidinha e minhas coisas, onde eu vou dar, onde eu não vou dar, o que que eu tenho que chegar, o que que eu tenho que fazer. É muito mais relaxado. Ah, cara, tem que voltar, né? Sentado fazendo nada, a primavera chega e a grama cresce sozinha. É nesse nível, é nesse nível que tem que ser realmente entendido com o coração. Senão vai se falar um monte de besteira. Vai vir um monte de ideia truncada. Então, esse daí é quando vem aquele jogo sem fim da mente. Fiz isso, tá inadequada, devia ser diferente, que não sei o quê. Aí vem um e daí como uma espaciosidade. Aí sim hein, é o e daí não, não dual. Ufa! E daí tem isso aqui, aconteceu, ou se foi, e para de falar sobre. E, né, quietude, de novo. E se vier um discurso, o discurso está aí, mas a quietude, a espaciosidade continua sendo invariável. É a vida vivendo a si mesma, invariável. Hum, Hum. Essa imagem da hipnose, eu pensei no canto das sereias, né? A mente é a sereia cantando, né? Então, mas já ela hipnotiza É. quem? Quem que ela hipnotiza? Que Deus seja. Ah, te vi. Quem que o canto da sereia hipnotiza? As historinhas das jornadas, elas têm uma serventia numa determinada dimensão. O que a gente fala no apontamento radical da não dualidade direto, as narrativas épicas das jornadas do herói são narrativas. O que você é continua intocado sempre. Quando a gente instiga, mas que, né, quem é que se hipnotiza com o canto da sereia? Quem é que se perde na sensação condicionada de ser um ego? Essa questão, ela é verdadeira, profunda. Não dá para ser respondida rapidamente. Quem é que se hipnotiza e se identifica com o ego e se perde da presença? Quem é? Não é para ser respondida. É uma pergunta que vai para a terceira margem do rio, te joga no abismo do ápice da pirâmide, do triângulo, da terceira margem do rio. Koan Zen. Koan Zen. Uma das técnicas do Zen é te julgar questões que não dá para ser respondida. Português não foi dos melhores, não tem problema. É uma questão que não dá para ser respondida. E essa questão não é para ser respondida. Se ela está sendo respondida, está errado. Se ela está sendo respondida, quem se encanta porque a Odisseia, porque Ulisses e o canto das sereias e ele ficou perdido um tempão e tal. É uma história bonita para ser contada e recontada no momento adequado para chamar a atenção de caramba, a mente está aí hipnotizando a ela mesma e você presença.
Penélope lá, quietinha, trançando seu bordado. Quietinha. Nada acontece com a Penélope, quietinha. E o maluco do Ulisses lá com jornada sem fim. Não são dois. Não são dois. Aí é o e daí bacana. E daí? Muito bom. Elaine, quer abrir? Oi, Viti, boa noite. Oi, oi. É, eu estava aqui contemplando isso que você estava falando de hipnotizar. Hoje aconteceu uma experiência que eu fiquei tô um pouco confusa ainda, assim, né? Parece que tá essa coisa de estar identificada e daí, né? Hum, Parece que tá ainda grudada, assim. É sobre ataque e defesa, né? Hoje eu me senti atacada. uhum, Automaticamente veio, acho que esse senso de ego, de eu, para se defender, para mostrar que não é assim, né? Só que isso provocou um pouco de confusão no sentido de tipo, de novo, né? Aquele conjunto que você fala, eu tenho que resolver isso, eu tenho que acabar com isso, enquanto eu tiver isso, eu não vou estar sendo, eu não sou ser, sabe? Um pouco essa. sim, sim. Nesse momento, Elaine, nesse momento agora, quando se pergunta para quem tudo isso aconteceu, é um convite para ver esse personagem, com as historinhas repetitivas. E aí a pergunta, quem é você? Vem junto com o impacto que faz discernimento, que é como um grande insight de uma hora para outra. Sabe aquelas figurinhas que é meio uma mancha assim, e você vai olhando, de repente você vê uma imagem ali que você não conseguia ver de jeito nenhum. A Uhum. gente fazia isso no Satsangs, lá no Chakra do Coração. Tem uma imagem, vou resgatar ela. Você fica olhando e tal. O outro, eu vi e tal. Você não está vendo. O convite de clareza é ter esse discernimento que é o personagem fazendo o jogo. E que enquanto o personagem fazendo o jogo tiver esse impulso maior de querer ser um personagem diferente e fazer disso a tua motivação maior, você está presa no mecanismo da identificação egóica. Mas se nesse impulso de ter um determinado padrão e querer fazer diferente for uma motivação para você ver o jogo acontecendo, ver quais são as armadilhas, mas não ficar detalhando as armadilhas. A gente detalha de vez em quando para te ajudar. Olha, isso é uma armadilha. Mas não é para ficar esmiuçando, porque se esmiuçar é sem fim. É uma roda sem fim. Tipo assim, olha, tem esse jogo aqui para que você possa perceber o percebedor, para que você possa saborear a própria vida que está saboreando esse jogo dolorido de ser de um jeito e querer que não fosse assim. De ter um implante mental, um imprint mental de que eu reagi desse jeito e não deveria reagir desse jeito. O que vai ser de mim, o que vai ser da relação, o que vai ser da vida assim assim, se eu reagir desse jeito. É para estar olhando. Hum.
Quando se pergunta para quem acontece, não é para ser respondido. Silenciado no discernimento ou naquele toquezinho do sussurro, ou é uma acontecência no grande espaço vida. É a vida ela mesma vivendo assim. E quando você vai sendo colocada contra a parede, não para resolver a questão, mas para ver a questão como uma experiência da própria vida e não minha, porque quando vem essa posse, esse apossamento é meu, esse é meu vem junto, eu não quero, não devia ser assim. Eu posso ser melhor, um dia eu vou chegar lá, mas com a capacidade da autoobservação, da testemunha, do observador, da espaciosidade que sabe, pode ser anunciado que um padrão repetitivo nunca é exatamente igual de uma vez para outra, tem nuances diferentes, e só por ser diferente já é movimento, é sempre movimento. E se é movimento, o convite é não siga a ideia de que foi igual de novo. Foi igual de novo não é verdade. Não foi igual de novo. E o sopro de um alívio de não ter sido igual de novo, de ter sido semelhante, mas já com nuances de diferente, né? Fala. Ah, agora parece que está mais solto, mas estava uma resistência daquilo, de ter que resolver, né? Uhum, uhum. E agora me diz, a sensação de estar agarrado e a sensação de estar solto mudou. Mudou. O que que não mudou? Eu. Esse para quem? Esse para quem não mudou? É claro, então, que Elaine não é aquela agarrada num comportamento que tá desde tarde assim e blá blá blá. Elaine não é isso, porque agora mudou. O que mudou foi a sensação. Esse eu que não muda, esse eu que é o que nós somos, que é o que você é, que não muda. Uhum. Esse eu que não muda, ele é intocado. Porque a experiência foi desse jeito ou daquele, foi de um jeito, eu queria que tivesse sido diferente, e vamos aliviar, e tomara que alivie. Pode que alivie mesmo. Pode que alguns padrões caiam nessa autoinvestigação, nessa familiarização com a espaciosidade. Pode que não. O que a vida quiser experimentar, ela vai experimentar, atravessando aí. Só que não é você. Essa é a chave maravilhosa. Se tiver que experimentar caminhos de, sei lá, quaisquer, de experiências, de trabalhos, de não sei o que, vai experimentar, tá ok. Se não tiver que experimentar, não vai experimentar, tá ok. É sempre a vida, é sempre o infinito, é sempre Deus. É isso que a gente chama de um vislumbre ou de uma despertude, que faz toda a diferença. Ainda que aos olhos de quem não faz ideia do que está acontecendo, fala assim: ah, mas tá tudo igual, tá nada. Tá igual para quem, de novo, né? A pergunta que volta sempre. Tá igual
Para quem? Claro que não está igual, está sempre diferente. Vida está sempre em movimento, pulsação, livre. E as experiências vêm e vão e se transformam, e algumas semelhantes parecem que se repetem, parecem que são padrões e parece que elas devem ser desfeitas. Parece que eu falo no nível das aparências, aparece. Aparece isso tudo, não está errado, nem certo. Só que não tem ninguém no núcleo aí vivendo, é a própria vida vivendo a si mesma. Sim, eu acho que eu estava brigando com é, que ser atacada e não ter defesa era o certo. Não, não se defender, né? Aham, aham, tá. E como se isso fosse tudo, só que isso não é tudo. Isso aconteceu na espaciosidade. Não é verdade. Esse verdade que a gente fala aqui. Não é que seja mentira, mas não é verdade. Não é resolver essa questão que vai trazer a felicidade, essa felicidade que a gente fala aqui na não dualidade. E parar com a ideia de ser controladora que um dia vai fazendo tal trabalho, vai resolver tal coisa. Fazendo tal trabalho, vai ganhar tais frutos. Talvez, talvez não. E delicie-se. E aí mais outra coisa vai surgir, mais outra coisa vai surgir, assim. Assim é a vida, sempre em movimento. E faz o que você gosta, tá tudo ok. Faz o que você gosta. E se tiver que passar por por um roteiro cheio de confusões, sofrimentos e tal, é o personagem. A pergunta é para quem está acontecendo é para criar uma para quem isso está acontecendo para o personagem e quem sou eu? Presença intocada. Ai, mas eu dou muita importância para o personagem. Peraí, falei eu. Quem é que dá importância para o personagem? Cara, é o próprio personagem. A vida não está nem aí. Continua viva, presente, preso no hipnotismo dele mesmo. O personagem vive delírio, na verdade, de pensamentos, de ideias, de não sei o quê. E a vida está aí plena. O momento já passou, ela não está nem aí mais para o momento que passou. Completamente nova agora, não precisa nem ser coerente. Não, mas eu xinguei de volta, agora estou com raiva. Não, eu xinguei de volta e nem estou com raiva. Me lembrei de um caso que eu briguei aqui com uma vizinha, isso há, sei lá, 15 anos atrás, porque agora as coisas têm 20 anos, né? As coisas vão ficando longas assim. Acho que foi início do século, mais de 25 anos. E aí briguei, aquela coisa de vizinho, você jogou o lixo, não jogou o lixo e tal. E ela meio que empurrou assim, sabe? Uma coisa meio assim. Aí veio não sei o quê. Aí o vizinho chamou a polícia. Não tinha nada, sabe? Tipo, foi, tá bom, né? Aí pronto, passou. Isso foi de manhã. De tarde eu estava atravessando a rua, vinha uma pessoa que me pareceu conhecida. Oi, beleza? Quando eu vi era a pessoa que eu tinha brigado. Eu não sabia, sabe? A mente nem associou. Passou, acabou. É uma pessoa que eu conheço, ó, oi. É muito mais livre. Nem sei o que ela pensou, nunca mais teve assunto mais sobre isso. E os vizinhos ainda estão aqui 25 anos depois, está tudo certo. Mas é só historinha. É muito mais livre, não há uma necessidade de coerência nesse sentido. Esse é um coração amoroso. Coração amoroso não é aquele que toda hora tá, não. Coração amoroso tem hora que é atravessado por um vulcão que explode. Mas acabou, acabou.
Contempla a paz que você é, o silêncio e o espaço que você é. Uhum. Contempla que o personagem tem essas tensões. Contempla que o personagem que tem essas tensões é uma narrativa. Porque se você olhar agora, é só uma narrativa na sua mente. Acho que você está no seu escritório, né? É, porque eu já conheço uns cenários aí. Eu fui ver a mandala, uns negocinhos lá, né? Cadê a pessoa? Cadê o ambiente onde houve a confusão? Ou deixa isso para lá, descansa na paz, você está aí no seu escritório. Não dê tanta trela e valor de verdade ao que a mente está dizendo. É nesse lugar de, cara, agora, né, se explodir a bomba atômica agora, bum, acabou o mundo. Você vai estar grudado num lugar que você nem está mais. Naquela sala, naquele quarto, naquela rua, no escritório do seu chefe, o que quer que seja. Não, estou aqui no meu escritório, se acabar agora, estou no escritório aqui contemplando a parede azul cheia de livro aqui na minha frente. Bom, acabou. Aí sim, sabe? A plenitude está aí. Não está agarrada numa ideia. E se tiver agarramento numa ideia, é a vida que está agarrada numa ideia. Mas, claro, além de aliviada, porque aqui não é exatamente terapêutico, ainda que aconteçam, né, processos terapêuticos aqui, não é isso? Mas mais clara agora a investigação. Quem é que agarrou, quem é que se aliviou, quem é que caiu no padrão, quem é que vai cair no padrão depois da manhã de novo? Talvez, não sei. Quem é que vai se aliviar do padrão eternamente? E quem sou eu? Personagem de filminho. Viti, fica tudo claro quando eu tô nesse lugar de que está sendo tudo visto, né? Que está sendo sabido. Sim. Então, quando acontece esses movimentos, essas identificações, é como se eu colocasse atenção, é como se eu colocasse atenção para fora, né? Não sei, acontece um. E aí parece que eu lembro, não sei. Tá. Só que agora já Parece que chegou eu a tô hora. funcionando e tô. Uhum, tá. Tá, não tá errado isso que você disse, não, mas já chegou a hora de ver que mesmo quando tá embolado e a atenção foi para fora e não tá mais vendo do ponto de vista da presença, que aí é a testemunha que vê, ainda assim não sou eu. Ainda assim é a vida vivendo, porque senão é um ego espiritual que agora estou na pura presença. Agora, conduzida pela investigação, eu vejo a verdade. Ego puro. É, chega, chega. Uhum, É mais um joguinho do ego. E é muito comum ver nas conduções da não dualidade, meio em moda por aí, esse lugar aonde eu estou na pura presença e eu está muito. Ou nunca teve esse eu, sempre foi a vida. E aí agora eu estou na testemunha e sim, tudo atravessa, tudo é presença, consciência. Quem é que está na testemunha? Que ego é esse? Que é possível de estar na testemunha e se perder. Não tem como você se perder, é sempre você, é sempre você. O resto são desejos de ficar num jeitinho mais zen, mais tranquilo, mais menos tumultuado e não gostar das coisas mais tumultuadas. uhum, Hum, é muita alta importância. É numa humildade radical.
que a própria vida, que sempre foi, que tudo é Deus, brilha sem dúvidas. Ah, tá ok. Olha que interessante, aí vem uma emocionalidade, aí aparece alguém falando uma coisa, aí é a vida. E é eu? Será que é eu? A vida sendo. Enquanto você fica aí, eu vou ler uma coisa muito difícil que o Davi escreveu aqui. Eu vou ter que ler devagarzinho. Pode ficar aí. O eu irá desconstruir o próprio eu. Começa com eu, certamente, né? Ou algo tem que manifestar-se primeiro para a sucumbição do pseudo-eu. Ó, não disse que tá difícil? Vou ler de novo. O eu irá desconstruir o próprio eu? Claro que não. Conversando com o Swami, muito querido, muito sábio, muito lúcido, não dual. Aí eu falei: é, Swami, eu gosto dos egos kamikazes, desses que se destroem, né, que vão para o avião e pum, né, que querem se destruir. E ele me respondeu assim: o ego nunca é kamikaze. O ego entra na lista, mas na hora de entrar no avião ele pula fora. Então o ego nunca desconstrói o próprio eu. O eu nunca desconstrói o próprio eu. A clareza do que é a vida revela nessa visão para ela mesma. E o que quer que seja que vá sendo vivido como personagem, vai sendo, é o personagem que está vivendo. Aí o Davi continua: começa com o eu, sem dúvida nenhuma. A confusão com o ego, com seu eu separado, tá sempre e toca a todos, certamente, né? É. Aí ele continua: ou algo com A maiúsculo tem que manifestar-se com S maiúsculo primeiro para a sucumbição do próprio eu. Isso que você chama de algo que se manifesta, a vida ela mesma, a presença ela mesma, encontra o eu, clareia-se a si mesma. Se for para clarear, se não for para clarear e continuar na confusão, ainda assim vai ser a vida vivendo ela mesma a si mesma. É isso que eu estava chegando lá na investigação com a Elaine, que eu estava falando de um ego espiritual. Quando você reconhece mesmo que é a vida, que não tem esse controlador, esse fazedor, esse pseudo-eu, como você chamou, quando você reconhece que é só a vida, vivendo a si mesma, que jornada, para que lugar? Tá tudo ok, vai fazer o que você gosta. Dançar debaixo da chuva, nua, na lua cheia. Ou vá vestir um taierzinho e jantar num bom restaurante tomando um vinho caro. Vá assistir um jogo de futebol na televisão. Qualquer coisa que você goste. Vai encontrar com alguém que vai dar trabalho, vai discutir, vai reencontrar. Aí você sai, esquece e lembra de novo. O que quer que seja, é a vida vivendo a si mesma. E de vez em quando vai voltar, e de vez em quando esse pseudo-eu aparece. É a vida vivendo a si mesma, não está acontecendo para um alguém.
Esse é o apontar radical. Essa é a não dualidade direta e radical. Tudo o mais são intermediações para o próprio euzinho, para um dia falar: caramba, nunca foi nada. Me lembra a historinha de um carinha que está por aí, que é o Adyashanti, que ele fez um processo de anos no Zen. E quando ele se deu conta, ele foi para a mestra dele e falou assim: mestra, saquei e tal, conversou, nem é saquei, né? A palavra não é assim. Olha, tá assim, a mestra é isso. Falou, puxa, mas se é isso, não tem Zen. Ela falou, esse é o Zen. O Zen não tem Zen. Quando se realiza o Zen, não tem Zen. É legal de ler a historinha dele. YouTube, uma galerinha aqui no YouTube, vamos ver se tem alguma coisa. Quer mais alguma coisa, Elaine, enquanto eu. Boa noite. Tá bom. Aí tem um monte de historinha aqui. Aí a historinha da Maria do Socorro é a seguinte: é, uma dor parece mais intensa depois que entrou no autoconhecimento, é a dor do parto para a luz. Quero parar de ser tão eu, isso é a Maria do Socorro. Parece que há a crença de ser errado, de se defender. Será porque achamos que somos espirituais e temos que ser bons? É, por aí sim. Agarrou aqui. Essas ideias todas, se você for olhando, são é, ideias sobre ideias. E realmente, quando há um senso de ego completamente velado da realidade, da espaciosidade da vida, esse ego tem mecanismos de esconder a dor. Ele está altamente incomodado, mas ele finge que não está. Então, quando você entra no autoconhecimento, na realização da não dualidade, essa dor é desmascarada. Ela sempre teve aí, mas ela é desmascarada. A dor fundamental de ser um eu separado, que vai ter que lidar com tanta coisa que ele não dá conta. E essa dor fundamental, nublada, fica assim: não, mas eu não consigo realizar plenamente a minha missão de vida. Nossa, mas eu não sou boa de relacionamento. Vem muitas máscaras, mas todas são máscaras relativas, projetadas de uma dor mais profunda, que é a dor ilusória de ser um ser separado, ilusório, que tem que dar conta de uma vida, controlar, dar certo. Quando você vai mergulhando no autoconhecimento, essas projeções meio que vão caindo e a dor essencial vai aparecendo, até que você veja que essa dor última é a dor de um pensamento. Por isso que a investigação tem que vir junto. Tem que seguir. Não dá para ir pelo meio do caminho, escuta um pouquinho ali, outro ali, outro ali. Não, vem junto e investiga. Elaine, Jayashanti, Lincoln, Chico, Prakash, vem junto, investiga, para não ter desculpas e narrativas, para ter essa sacudida de ver, não tem ninguém aí, é historinha, por isso que eu brinquei, ó lá, vem a historinha. É uma dor do par. É a Jaya Shanti com Homero e as sereias encantadas, a Ilíada, a Odisseia, e as sereias encantam, e o herói dá mil voltas. E Penélope tá lá trançando, fazendo o crochêzinho dela, o tricô dela. E Ulisses volta e a amada tá lá, linda, maravilhosa, como sempre, sempre foi a Penélope. Então, o personagem passa por estágios, vamos dizer assim, e isso é um papinho espiritualista, vocês me perdoem.
de estar falando isso agora, porque isso ainda é ilusão. Tipo, é um pirulitinho, mas não tem ninguém e não está acontecendo para ninguém. Isso é o apontar. Deixa eu ver o Paulo aqui. O foco é na percepção de si, no espaço que tudo é. É isso? É. Mas por que caímos na armadilha do ego se já vislumbramos o caminho do ser? Seria os velhos condicionamentos que ainda gruda na presença? Quem é que cai na armadilha? A gente já fez essa investigação aqui. Quem que cai na armadilha do ego? Quem é você que não cai na armadilha do ego e que cai na armadilha do ego? E quem é que está vivendo isso tudo? A vida está aí intocada. Christian, ouvi dizer, Christian, que pessoas largam o trabalho depois que realizam. Isso é verdade mesmo. Tem pessoas que largam o trabalho quando realizam, antes de realizar, depois de realizar, sem realizar. Tem pessoas que largam o trabalho, tem pessoas que não largam o trabalho. Isso faz parte da historinha de cada um. Não tem uma pessoa que realiza. O que é realizado é que é só a vida sendo ela mesma. A historinha da pessoa pode ser que ganhe grandes modificações, pode ser que não modifique nada. Antes, cortar lenha, pegar água e fazer comida. Depois da realização, cortar lenha, pegar água e fazer comida. Esse tipo de pergunta não ajuda a autoinvestigação, Christian. É claro que aqui é no apontar direto. E é claro que eu parei para responder, né? Não tem como negar. Mas o ponto não é esse. Vê quem você é. Quem você é como espaciosidade, como presença, não eu ego. E que o personagemzinho, o que que vai acontecer com ele, tanto faz. Porque o que eu sou continua intocado. E nesse lugar de tanto faz, é o e daí da Jaya Shanti, e daí, ah, para o personagem, o perfume se torna mais doce, mais maravilhoso. Talvez, talvez não, não sei. O que tiver que viver vai ter que ser vivido. Agora já não é mais por um eguinho, é a própria vida. Por um eguinho pensado, né? Porque sempre foi a própria vida. Verdade é sempre um. Muito bom. Muito bom interagir com vocês, todos. Muito bom. No mundo da historinha, não tem como negar. A gente vai tecer histórias, vai sentar junto, vai trocar histórias. É muito bom quando a gente encontra seresinhos, entidades que contam histórias, sabendo que são histórias, sabendo que a vida que é aqui é a mesma aí, presença, consciência que é aqui é a mesma aí. Que essa autoimportância da historinha, de ficar o ego, blá blá blá, e eu fiz isso, eu vivi aquilo, eu cheguei não sei onde, ai, eu vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Olha, olha como é que a vida tem essa máscara também. Uau! Não, não de uma forma irônica, não de uma forma, mas realmente é um encontro santo, como diz naquele livrão grandão que chama o Curso em Milagres. É um encontro santo, onde serizinhos aparentes aparentemente trocam histórias, aparentemente defendem uma história para manutenção de um eu pessoal, na, na profunda clareza de que é tudo Deus o tempo todo, só há presença, só há vida. Que as palavras toquem teu coração como a flecha do arqueiro Zen
quando ele ficou um ano parado, que todas as flechas que ele lançou e não lançou toquem teu coração, a paz da verdade te encontre, não como o ego pensa, mas como a verdade é. Namastê. Até segunda. Muito amor.